E aí eu gostaria de que a gente entendesse a importância de usar o termo atuar, a maioria das vezes, ao invés de intervir. Porque para mim a ideia de atuar é trabalhar junto. Quando a gente pensa no teatro, por exemplo, a atuação teatral, a atuação dos atores num filme, numa novela, eles atuam juntos. Eu faço um diálogo com você, eu falo, você responde, e a gente está construindo juntos. Então, o psicólogo constrói o seu trabalho junto com a escola. Então, é esse trabalho de atuação, uma ação conjunta, uma ação que leva em consideração os diversos atores institucionais. Esse é um termo bastante importante também, que eu gosto muito. Por quê? Porque todos atuamos na instituição, ninguém está ali passivamente. Ninguém está ali apenas seguindo ordens, ninguém está ali de forma a não fazer diferença na realidade da instituição. Todos atuamos juntos, né? E aí, então, na demanda, é que a gente vai construir, com a demanda, a gente vai construir esse momento e esse espaço de atuação. Verdadeira demanda vai ser socorrida ou atendida ou suprida com atuação, com esse trabalho junto. E aí as demandas, então, a gente vai detectar ao longo do processo de observação da instituição e sempre estaremos de olho, porque as demandas também vão surgindo ao longo do nosso trabalho, ao longo da nossa atuação. Tanto a gente descobre demandas já existentes, quanto novas demandas vão surgir a partir do próprio processo de trabalho. Porque a gente vai atendendo algumas necessidades, e essas necessidades fazem com que outras necessidades sejam descobertas, ou ainda, outras necessidades, novas necessidades, sejam criadas. E aí, então, a gente vai sempre trabalhando passo a passo com as demandas que surgem. Mas isso não corre o risco de ficar muito grande e ir para além daquilo que a gente consegue trabalhar? Correr esse risco corre. Mas aí, então, se o trabalho está sendo bem desenvolvido, ele não vai depender só de você, psicólogo escolar. Sim, eu já vou responder isso. Conforme o nosso trabalho se amplia, conforme o nosso trabalho cresce, a instituição vai se envolvendo também, e isso faz, então, com que não sejamos apenas nós os envolvidos com uma atuação na instituição, mas a instituição passa a colaborar com a gente também. Ele fez uma pergunta aí para a gente sobre as resistências da instituição, não é? Mas a instituição, ela é resistente. As instituições sempre apresentarão resistências, sempre. Se a gente não está encontrando alguma resistência em uma instituição, a gente está fazendo o trabalho de forma errada, tá? Se a instituição está aceitando tudo, está dizendo amém para tudo, tem alguma coisa errada com o nosso trabalho. As resistências, elas são uma parte inerente, uma parte assim que não tem como tirar do nosso trabalho. Então a gente vai trabalhar com as próprias resistências. Uma resistência surge, a gente tem que parar para pensar. Por que ela surgiu? O que essa resistência quer dizer? O que essa resistência mostra para mim da realidade dessa instituição? O que a resistência mostra para mim da realidade desse indivíduo, que pode ser o porta-voz dessa resistência, né? Que pode ser aquele que fala, mas que apresenta a resistência verbalmente ou no seu comportamento, mas não quer dizer que essa resistência seja só dele, ela pode ser da instituição, mas ele que está expressando. Então, qual que é a resistência mais comum, que vocês já conheceram? O professor, professora, que não deixa fazer a observação em sua sala de aula. Sempre vai ter alguém que não aceita e que se opõe a isso. E aí a gente vai ter que trabalhar com essa resistência. O que isso quer dizer? O que nessa situação quer dizer? A pessoa está com medo de ser avaliada, ela está achando que a gente está lá para avaliar o trabalho dela. A pessoa está com medo de mostrar os seus erros no seu trabalho docente. A pessoa está com receio de que algo venha a ser descoberto a respeito dela. Enfim, a gente vai ter que pegar a resistência, parar e trabalhar com a resistência. A gente não
eu vejo que muitas vezes os profissionais estão acostumados a enxergar a resistência como algo que só atrapalha o bom andamento do trabalho. Não, a resistência é parte do próprio trabalho. Lidar com as resistências, trabalhar com as resistências é parte indispensável do nosso trabalho. Não se trabalha sem as resistências. A gente vai ter que, então, sempre estar acostumado a lidar com elas. Se eu faço uma proposta, qualquer que seja, e a proposta não vai para frente de jeito nenhum por causa das resistências, então, assim, tá, talvez eu tenha feito uma leitura equivocada das demandas dessa instituição e a resistência está me mostrando isso. Como é feito esse trabalho? Como eu disse no comecinho, a gente não tem receita. A nossa atuação, ela é um permanente trabalho de análise também, justamente para ir enxergando as resistências que se apresentam, as possibilidades que a gente pode descobrir também, tá? Então, assim, o trabalho vai ser só resistência? Não, o trabalho vai ser possibilidades também. Mas cada resistência que se apresenta ao desenvolvimento do nosso trabalho, a gente vai parar, analisar, pensar aquela resistência, e pensando essa resistência, a gente vê o que ela está fazendo a gente enxergar da realidade da instituição. Talvez aquela resistência esteja fazendo a gente enxergar algo que a gente não tinha enxergado antes, que a gente não estava vendo, e que sem a resistência a gente não ia ver. Então, elas são importantes. Elas são importantes. E aí, pouco a pouco, então a gente vai compreendendo o que elas são, e ao intervir com elas, a gente está fazendo o trabalho de análise institucional, a gente está fazendo nossa atuação. Né? Então, aquela professora lá não quer deixar observar a aula dela. O que será que está acontecendo? O que será que ela está tentando expressar com essa pequena resistência? Né? E aí, será que é negócio eu ir lá na direção da escola e reclamar? Ó, a fulana não quer deixar eu fazer observação. A direção da escola vai lá dar uma bronca na fulana, a fulana permite, só que a gente não consegue mais fazer um trabalho de atuação com ela. Ela vai permitir só porque a hierarquia mandou, mas ela não vai colaborar ativamente mais com o nosso trabalho. A gente vai ter que descobrir o que é aquela resistência e atuar com aquela resistência, né? Um grupo de alunos. A gente tem um grupo de alunos, não sei, adolescentes. Então, você vai lá com uma proposta, adolescentes aí de 16 anos. Então, uma proposta. Eu quero discutir sexualidade com esses adolescentes. Que a gente pensa sempre que vai ser uma coisa que vai ser interessante para eles. E às vezes não é. Chega lá com a debate sobre sexualidade, os adolescentes ficam lá de braço cruzado, um canto, olhando no celular, com fone de ouvido, sem prestar atenção no que você está falando. O que é isso? Então, o que está acontecendo? É difícil, mas a gente tem que trabalhar com essa resistência para compreendê-lo. O que está acontecendo? Por que esse assunto não está interessando? Por que eles não estão interessados no grupo? Que estratégia a gente pode adotar para que eles realmente se apossem desse momento que é o grupo e participem desse momento deles, que é o grupo? Aí não vai ter receita, cada grupo é uma realidade, né? Então eu fui com o tema, como eu dei exemplo, fui com o tema sexualidade, mas às vezes eles estão preocupados com outras coisas, estão preocupados com conseguir emprego, estão preocupados com vestibular, estão preocupados com alguma coisa que aconteceu na escola e a gente não está sabendo, né? E às vezes a gente está insistindo de falar de um assunto, mas a preocupação deles é com outro assunto, né? Pode ser tanta coisa. Às vezes eu vou dar uma palestra, vou fazer uma atividade numa escola e não está fluindo, né? Não é que estão bagunçando. É raro eu me defrontar com uma situação em que estão bagunçando. Mas às vezes estão simplesmente assim, apáticos, fechados, boca calada, parece que não tá nem aí, né? Sabe às vezes o que acontece? Por que surgiu essa resistência? Eu vou lá dar uma palestra, vou lá dar um grupo, e antes de eu chegar, a direção ou algum professor ou alguma professora chegou e deu uma baita de uma senhora bronca nesses alunos. E ameaçou, vocês vão ficar quietos porque o psicólogo veio aí e vai ter que todo mundo ficar quieto, prestar atenção e calar a boca, porque senão vai ter, sei lá, advertência, suspensão. E o psicólogo veio e é importante vocês ouvirem eles, viu?
seus bandos vagabundos, seus bandos disso, daquilo, aquilo outro. E aí deu aquele sabão, deu aquele sabão nos piá, e aí eles estão ali quietos, mas assim, eles estão ali na obrigação, sabe? Estão ali, sim, sim, senhor, sim, senhor. Então, sabe? Estão ouvindo o que eu estou falando assim, aham, aham, aham. E é contra a natureza do nosso trabalho isso. Eu quero dialogar com eles, eu quero ouvi-los, eu quero que eles falem, eu quero que eles se expressem, né? Vocês viram, já tiveram a oportunidade de ver, não é? Vocês tiveram a oportunidade de ver uma vez como que tem a diferença entre um momento com um pouco mais de liberdade, os professores saíram, então um momento um pouco mais de liberdade para a gente trabalhar, e aí eles se abrem, eles falam, e um momento com menos liberdade, com os professores ali cerceando, de olho, a diferença que é. E aí, então, e aí é uma resistência, mas aí a gente viu, peraí, esse grupo que não se expressou, que não conversou legal com a gente, por que essa resistência? Eles estão se sentindo cerceados pela escola? Eles estão com receio de falar alguma coisa e tomar uma bronca, e tomar uma punição depois? Vocês entendem? Então, isso é uma resistência. A gente tem que, então, deixar de lado, às vezes, uma certa sensação de ofensa que a resistência provoca em nós. Ah, não está querendo que eu trabalhe. Ah, meu Deus, que encheção de saco essa pessoa, esse grupo resistindo. Não, tem que entender que resistência que é essa, eu tenho que entender o que é que tá pegando ali, o que é que está acontecendo e trabalhar com isso. É que leva tempo. Quando as coisas acontecem muito rápido, a gente acaba não conseguindo lidar direito com a resistência. Se a gente faz um trabalho prolongado, aí a gente vai conseguindo entender o que ela quer dizer e construir algo para que a instituição tenha uma ação mais produtiva, uma ação mais interessante, que a resistência estava demonstrando que essa produção interessante, que essa construção não estava acontecendo legal.